Sermão 7. O belo Evangelho que permite que o Espírito Santo habite nos crentes. Entre parênteses, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Abre aspas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fecha aspas. O que permite ao Espírito Santo habitar nos crentes? O belo Evangelho da água e do Espírito. A fim de receber o Espírito Santo, nós precisamos ter fé no Evangelho da água e do Espírito. Nosso Senhor é chamado Maravilhoso, Consolador e Deus Forte. Nosso Senhor se referiu a Ele mesmo como o caminho para o céu. Jesus Cristo presenteou a todos com o belo Evangelho. Contudo, neste mundo, existem muitas pessoas que ainda vivem na escuridão. Eles tentam escapar dela, mas, por não conhecerem o belo Evangelho, nunca conseguem escapar de seus pecados. Em vez disso, colocam suas crenças em falsas doutrinas. Em contraste, para aqueles que procuram a verdade, encontrarão o belo Evangelho e viverão o resto de suas vidas cheios das bênçãos de Deus. Eu creio que é uma bênção especial de Deus que me permite ajudá-los a encontrar o belo Evangelho e limpá-los de seus pecados. Portanto, a libertação dos pecados seria impossível se não houvesse sua bênção. Se nós encontramos o Senhor e recebemos o Espírito Santo, então somos muito abençoados. Infelizmente, muitas pessoas não estão alertadas de que as bênçãos de Deus vêm pela fé no belo Evangelho. As bênçãos de Deus resultam da crença no belo Evangelho que nos foi dado por Jesus Cristo. Seu único Filho, Jesus, é aquele que nos salva dos pecados do mundo e nos abençoa com sua misericórdia. Ninguém mais pode nos salvar de nossos pecados ou nos ajudar a apagar a culpa de nossos corações. Quem poderia se salvar de seus próprios pecados e da dor da morte eterna? Deus nos diz, abre aspas, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Fecha aspas, entre parênteses, Provérbios, capítulo 16, versículo 25. As pessoas estabelecem suas próprias religiões e dirigem suas vidas em direção à destruição e à morte. Muitas religiões se orgulham por enfatizarem a justiça e mostram os seus próprios caminhos para salvar as pessoas de seus pecados. Mas é apenas o Evangelho da água e do Espírito que nosso Deus nos deu que pode nos salvar de todos os pecados. Apenas Jesus é o Salvador, que pode salvar os pecadores de seus pecados. Em João,
capítulo 4, versículo 6, nosso Deus diz, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fecha aspas. Ele deu sua própria carne e sangue por aquelas pessoas em seu caminho para a morte. Também se referiu a si mesmo como o caminho para a vida eterna. Deus diz que se alguém não crê no belo Evangelho de Jesus, este não pode entrar no reino do céu. Nós devemos crer no Evangelho da água e do Espírito, ser perdoados de nossos pecados e crer que Ele é o nosso Salvador, a fim de entrar no reino do céu. Uma vez na antiga Israel, abre aspas, sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não a puderam conquistar. Fecha aspas. Entre parênteses, Isaías, capítulo 7, versículo 1. Israel era originalmente uma nação. Contudo, se dividiu entre sul e norte. O templo de Deus estava em Jerusalém, da Judéia do sul, onde Roboão, o filho do rei Salomão, reinava. Mais tarde, Jeroboão, um dos servos de Salomão, estabeleceu outra nação no norte, e assim Israel se dividiu. A partir daquele momento, a fé em Deus se deteriorou. Essa deterioração tornou-se a fonte das religiões heréticas atuais. Jeroboão, portanto, foi a origem das heresias. Ele criou uma religião diferente do seu povo em Israel, o Reino do Norte, e até mesmo tentou invadir Judá, o Reino do Sul. Quase 2000 anos se passaram, mas as relações hostis entre os dois reinos não mudaram. Contudo, Deus falou através de Isaías, abre aspas, porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e demos sobre ele, tornando-o para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. Fecha aspas. Entre parênteses, Isaías, capítulo 7, versículo 5 ao 9. Naquele tempo, Deus profetizou através de Isaías ao rei Acais, mas o rei não tinha fé nele. Acais estava meramente preocupado se ele seria capaz de resistir ao exército da Síria. Mas, ouvindo sobre a invasão da Síria e Israel em aliança um com o outro, ele tremeu de medo, mas um servo de Deus,
Isaías veio e falou a ele, abre aspas, em menos de 65 anos, Israel do norte será quebrada, e a conspiração maligna que os dois reinos planejaram nunca se tornará verdade. Fecha aspas. O servo de Deus disse ao rei Acais para procurar um sinal de Deus. Abre aspas, pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Fecha aspas. Entre parênteses, Isaías, capítulo 7, versículo 11. Abre aspas, então disse Isaías, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Fecha aspas. Entre parênteses, Isaías, capítulo 7, versículo 13 e 14. Esta foi sua profecia, que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Quem é o inimigo de Deus? O inimigo da humanidade é o pecado. E o pecado se origina de Satanás. E quem é o salvador de nossos pecados? O Salvador é ninguém menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. O homem tem uma fraqueza fundamental na carne e, portanto, não sabe, mas comete pecados. Ele está sob o poder de Satanás. Muitas pessoas ainda visitam videntes e tentam viver suas vidas exatamente como estes falsos profetas os instruem. Isto é evidência direta de que elas estão sob o controle de Satanás. O Senhor deu a Isaías prova da salvação, dizendo que uma virgem daria à luz um filho. Seu nome seria Emanuel. Foi plano de Deus enviar Jesus na aparência de um homem pecador e de ele ter salvado os pecadores da opressão de Satanás. De acordo com a profecia, Jesus veio a este mundo como um ser humano nascido da Virgem Maria. Se Jesus não tivesse vindo a nós, ainda estaríamos vivendo sob o reino de Satanás. Mas ele veio a este mundo e foi batizado por João e morreu na cruz a fim de nos dar o belo Evangelho, que salvaria todos os pecadores de seus pecados. Portanto, muitas pessoas creram no belo Evangelho, receberam o perdão dos pecados e tornaram-se filhos de Deus. Mesmo hoje, muitos teólogos discutem se Jesus Cristo é Deus ou homem. Os teólogos conservadores dizem, entre aspas, Jesus é Deus. Mas alguns novos teólogos respondem argumentando que Jesus era um filho ilegítimo de José. Que afirmação lamentável! Esses novos teólogos dizem que não podem acreditar que Jesus tinha a habilidade de andar sobre as águas. Dizem, abre aspas, Jesus, na verdade, andou sobre um monte baixo no horizonte, e seus discípulos, vendo de longe,
pensaram que ele estava andando sobre as águas, fecha aspas. Os atuais doutores da divindade, que pertencem à escola dos novos teólogos, não são todos grandes homens da teologia. A maioria deles escolhe crer apenas no que compreendem na Bíblia. Para dar outro exemplo, a Bíblia diz que Jesus alimentou 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães, mas eles permanecem céticos em relação a este milagre. Explicam isto da seguinte forma, abre aspas, as pessoas estavam seguindo a Jesus e estavam morrendo de fome. Então Jesus pediu a seus discípulos para juntar toda a comida restante. Então uma criança deu a ele sua refeição voluntariamente, e todos os outros adultos foram tocados e deram suas próprias refeições. Então, depois que eles juntaram toda a comida e comeram, sobraram 12 cestos. Fecha aspas. Estes tipos de teólogos simplesmente tentam fazer as palavras de Deus se encaixarem em seu próprio entendimento limitado. Crer na verdade de Deus é simplesmente ter fé no belo evangelho que ele deu. A fé não significa crer em algo só porque parece ter sentido, mas sim acreditar mais, porque parece não o ter. Se compreendemos isto ou não, nós devemos confiar nele e aceitarmos suas palavras como elas estão escritas. O fato de que Jesus veio até nós como Filho do Homem significa que ele foi enviado para nos salvar de todos os nossos pecados. Jesus, que é Deus, veio à terra para nos salvar. Isaías tinha profetizado que ele viria até nós como Filho do Homem, nascido de uma virgem. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor disse para a serpente, abre aspas, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas. Isto significa que Deus planejou enviar Jesus na aparência de homem como nosso Salvador, para salvar a humanidade de seus pecados. Na Bíblia está escrito, abre aspas, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Fecha aspas. Entre parênteses, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. O aguilhão da morte é o pecado. Quando um homem peca, a morte faz dele um escravo, mas nosso Senhor prometeu, abre aspas, a semente da mulher irá ferir sua cabeça, fecha aspas. Isto significa que Jesus destruiria o aguilhão do pecado que Satanás trouxe. Jesus veio a este mundo, foi batizado para levar todos os pecados do mundo e foi crucificado e julgado por eles. Ele salvou de seus pecados todos aqueles que crerem no belo evangelho. Quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu salvar a humanidade do poder de Satanás. No mundo moderno, os inimigos de Deus são aqueles que não creem no belo evangelho. Porque Jesus nasceu neste mundo. Deus nos deu a lei e o belo evangelho para nos salvar de nossos pecados. Sob a lei de Deus,
as pessoas se tornaram pecadoras em sua presença. Da mesma forma, a lei foi dada para que as pessoas pudessem vir a conhecer seus pecados. Quando as pessoas tornaram-se escravas do pecado e da própria lei, nosso Senhor veio a este mundo para cumprir os justos requerimentos da lei. Jesus nasceu sob a lei. Ele nasceu na época da lei. A razão pela qual as pessoas precisavam da lei era porque elas precisavam conhecer seus pecados, a fim de receber perdão por eles. As pessoas limpam a sujeira de suas roupas apenas quando percebem que estão sujas. Da mesma forma, a fim de reconhecer os seus pecados, as pessoas devem conhecer a lei de Deus. Se não houvesse lei, não haveria nenhum senso de pecado, e Jesus não teria que ter vindo a este mundo. Se você conhece a lei de Deus, então tem a chance de encontrá-la. Nós conhecíamos a lei e, portanto, éramos capazes de aprender sobre nossos pecados. Apenas depois de conhecermos nossos pecados, Jesus Cristo poderia trazer o belo Evangelho para crermos nele. Se Deus não nos desse a lei, então nós não seríamos pecadores e o julgamento não existiria. Portanto, Deus nos deu a lei e nos presenteou com o belo Evangelho para nos salvar de todos os nossos pecados. A lei que deve existir entre o Criador e sua criação é a lei da salvação de Deus. Esta é a lei do amor. Deus disse ao homem, abre aspas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fecha aspas, entre parênteses, Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Esta foi a lei que Deus nos deu, e esta se tornou a base do amor, com a qual Deus nos salvou de todos os nossos pecados. A lei da salvação teve sua origem no perdão de nossos pecados. Deus nos diz que Ele é o nosso Criador e que tudo veio a existir conforme a sua vontade. Isto significa que Deus é o ser absoluto e que as pessoas devem crer na lei da salvação que foi cumprida através do belo Evangelho. O Deus absoluto é absolutamente bom. O amor de Deus por este mundo o incentivou a sacrificar seu único filho, que tornou-se o Salvador de todos os pecadores. Se Deus tivesse nos criado e não tivesse nos dado o belo Evangelho para nos salvar de nossos pecados, teríamos levantado reclamações contra ele. Mas Deus queria nos salvar da nossa própria destruição e, portanto, estabeleceu a lei da salvação. Por causa dela, nós fomos capazes de perceber os nossos pecados e, olhando para eles diretamente, começar a crer no belo Evangelho de Jesus. Quando violamos a palavra de Deus, somos manifestados como pecadores diante da lei. E, depois disso, todos nós, pecadores, nos ajoelhamos para implorar pela misericórdia do perdão dos pecados perante Deus. Jesus nasceu de uma mulher e veio a este mundo para salvar a humanidade dos pecados. Ele veio a este mundo como um homem para cumprir o plano de Deus para nós, que cremos no seu belo Evangelho e, portanto, louvamos a Deus. Alguns reclamam, abre aspas, por que Deus me fez tão frágil, que caio tão facilmente e sofro tanto por meus erros,
Fecha aspas. Mas Deus nunca quis que nós sofrêssemos. Ele nos permitiu sofrer porque éramos céticos em relação ao Evangelho de Jesus. Deus nos deu o sofrimento e o belo Evangelho para que nós pudéssemos ter o mesmo poder que Ele, como seus filhos. Este foi o seu plano. Mas os demônios dizem, abre aspas, não, Deus é um ditador. Vá em frente e viva como você quer. Seja independente. Faça sua fortuna através de seus próprios esforços. Fecha aspas. Os demônios também tentam bloquear a crença da humanidade em Deus, mas aqueles que escolheram viver afastados de Deus são barreiras para seu plano de salvação. Jesus veio a este mundo e chamou aqueles que estão sob o poder de Satanás para renunciar seus pecados. Nós não devemos viver separados de Deus. O homem nasce pecador, destinado ao inferno. Não há verdade nesta terra que não mude, mas o belo Evangelho de Jesus é uma verdade inalterável. Portanto, as pessoas podem depender desta verdade e ser libertos do poder de Satanás. A humanidade herdou os pecados de Adão e Eva e, sem a intervenção de Cristo, seria levada ao fogo do inferno. Em vez disso, agradeça o seu sacrifício. O homem foi abençoado com o poder de se tornar um filho de Deus. Abre aspas, mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Fecha aspas, entre parênteses, Isaías, capítulo 9, versículo 1. Deus enviou seu Filho para este mundo e glorificou aqueles que creem no belo Evangelho. Abre aspas, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Fecha aspas, entre parênteses, Isaías, capítulo 9, versículo 2. Hoje, este mundo se torna realidade para mim e para você. Por crer no belo Evangelho, fomos abençoados com a vida eterna, a qual não podemos ter na terra. Jesus Cristo salvou a humanidade de todos os pecados do mundo. E, para aqueles que creem no belo Evangelho, ele deu a vida eterna e o reino dos céus. Ele derramou a bela luz do Evangelho sobre aqueles que estavam sem esperança. O homem, como uma neblina, existe neste mundo por um momento, mas logo desaparece. Sua vida é como aquela das plantas e gramas anuais. A grama retém sua força vital apenas por alguns meses durante o ano e desaparece de acordo com a providência de Deus. Tudo é vaidade em nossas vidas, tão sem significado quanto esta grama. Mas Deus deu o belo Evangelho para as nossas almas exaustas e, com sua justiça, nos fez seus filhos. Que maravilhosa graça! Nossas vidas, sem sentido, tornam-se vidas eternas, graças ao amor de Deus. E também fomos abençoados com o direito de nos tornarmos seus filhos. Aqui está
a confissão de uma alma que foi abençoada com a graça de Deus, crendo no belo Evangelho. Abre aspas. Eu nasci em uma família que não acreditava em Deus. Logo, cresci, pensando que era belo ver minha mãe orar para os deuses do céu e da terra, pelo bem-estar de minha família, todas as manhãs, com um copo de água em sua frente. Na medida que eu ia crescendo, não sabia do meu valor ou da razão da minha existência, o que me fez crer que realmente não importava se eu vivesse ou morresse. Eu não percebi o meu valor, vivia na solidão. Este tipo de vida me exauriu e então me apressei a casar. Minha vida de casado foi boa. Eu não tinha nada para desejar. Vivia uma vida quieta e serena. Então tive um filho e, daquele momento em diante, percebi que o amor começou a aparecer em mim. Eu comecei a perder meus desejos egoístas, mas temia a perda daqueles mais próximos de mim. Portanto, comecei a procurar por Deus. Eu estava frágil e incapaz, por isso precisava de um ser absoluto para cuidar dos meus amados. Então, comecei a frequentar uma igreja. Mas minha fé era um pouco diferente daquela da minha mãe, em que ela orava diante de um copo de água. Minha oração era apenas baseada em vagos temores e esperanças. Uma vez fui a um dos pequenos encontros da igreja local e, enquanto estava orando, lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Eu estava envergonhado e tentava parar de chorar, mas as lágrimas continuavam a cair. As pessoas ao meu redor colocavam as mãos sobre minha cabeça e me parabenizavam por receber o Espírito Santo. Mas eu estava perplexo. Eu não estava nem mesmo familiarizado com as palavras de Deus e minha fé nele era apenas vaga. Então eu não confiava que esta força fosse o Espírito Santo. A igreja que eu frequentava era associada ao movimento pentecostal carismático. Muitos tinham experiências como eu e quase todos falavam em línguas. Um dia fui convidado para um encontro de reavivamento liderado por um pastor que as pessoas diziam estar cheio do Espírito Santo. Ele reuniu muitas pessoas na igreja e disse que Deus iria curar a sinusite de alguém. Contudo, eu pensava que sinusite fosse uma doença facilmente curada em hospitais. Então, estava mais interessado em saber como ele tinha recebido o Espírito Santo. Mas, depois que o pastor parecia ter sido bem-sucedido no seu objetivo de cura, ele começou a se gabar de que poderia prever se um estudante de 2º grau seria bem-sucedido em seu exame para entrar na universidade. Muitas pessoas louvaram seus poderes como se fossem de Deus, mas eu não podia entendê-lo e não podia dizer que, seja qual fosse o poder do pastor, tinha algo a ver com o Espírito Santo. Não achava importante se ele podia curar sinusite ou prever o sucesso de alguém em um exame. Então, não podia considerar seus aparentes milagres como obras do Espírito Santo. O poder e o amor
de Deus que eu tinha em mente eram diferentes do que eu via. Por esta razão, parei de frequentar aquela igreja e evitava as pessoas que acreditavam nos poderes do pastor. Depois daquilo, frequentei uma igreja mais tranquila, que escolhi porque eu acreditava que tinha mais ligação com as palavras de Deus. Ali aprendi sobre a lei e, por meio disso, vi que estava muito errado. Deus tornou-se o objeto do meu medo. Aprendi que não poderia parecer honrado em sua presença e que seu espírito parecia estar me negligenciando. Em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, está escrito, abre aspas, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Fecha aspas. Isto parecia se encaixar na minha situação. Era impossível para mim me tornar seu filho e receber o Espírito Santo, porque tudo o que eu fazia ou pensava era pecaminoso. Eu temia Deus e constantemente fazia orações de arrependimento. Ninguém me disse para fazê-lo, mas eu queria permanecer honrado diante de Deus. Porque eu era pecador, oferecia cada vez mais orações de arrependimento. Mas essas orações falharam em limpar os meus pecados. Tudo que eu fiz foi mostrar os meus pensamentos e minha sinceridade. Contudo, o pecado ainda habitava em mim. Naquele tempo, eu comecei a reclamar de Deus. Desejava ser perfeito perante os seus olhos, mas eu não podia ser perfeito. Então, minhas reclamações e pecados cresceram. Durante aquele tempo de confusão religiosa, meu pai teve um derrame. Ele sofreu por 40 dias em salas de operações e em cama de hospital antes de morrer. Mas eu não podia nem mesmo orar por ele. Eu era um pecador, então pensava que, se orasse pelo meu pai, sua dor iria apenas piorar. Eu estava infeliz com a minha falta de fé e desejava seguir a Deus, mas não podia. Então, continuei reclamando e finalmente me afastei de Deus. Minha vida religiosa terminou daquela forma. Eu pensava que se acreditasse nele, seu espírito habitaria em mim e assim encontraria paz. Mas não era o meu caso. Depois daquilo, minha vida ficou ainda mais sem sentido e eu vivia infeliz e com medo. Mas o Senhor não desistiu de mim. Ele me fez encontrar um crente que realmente havia recebido o Espírito Santo por meio das palavras de Deus. Eu aprendi, por meio desta pessoa, que Jesus havia levado nossos pecados através de seu batismo por João e que ele tinha sido julgado por eles na cruz. Portanto, todos os pecados do mundo, incluindo os meus, foram todos perdoados. Quando eu ouvi e entendi estas coisas, pude ver que todos os meus pecados estavam limpos. Deus me ajudou a receber perdão por meus pecados, me deu a bênção do Espírito Santo e me garantiu uma vida de paz. Ele silenciosamente me guiou, me deu um claro entendimento do bem e do mal e me capacitou com o poder de superar as tentações do mundo. Ele respondeu minhas orações e me ajudou a viver uma vida justa e valorosa. Eu realmente agradeço a Deus
por me dar o Espírito Santo. Fecha aspas. Todos nós somos abençoados com a graça de Deus e capazes de receber o Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por nos dar o seu belo Evangelho. Ele abençoa os justos com muita felicidade e seus corações são felizes. O Senhor garantiu a felicidade eterna. Nós sabemos o quão necessários são a graça, o amor e a salvação de Deus, e nós somos gratos a Ele. O Senhor nos deu felicidade através do belo Evangelho dos céus. Isto é algo que não pode ser comprado com dinheiro. Deus nos enviou o Espírito Santo, bem como o belo Evangelho, a fim de nos fazer corretos e jubilosos. Esse Evangelho é o que faz nossas vidas serem abençoadas. O Senhor nos deu o belo Evangelho e está feliz por estarem os justos vivendo uma vida abençoada. Como está gravado em Lucas, Maria disse, abre aspas, porque para Deus nada será impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Fecha aspas. Entre parênteses, Lucas, capítulo 1, versículos 37, 38. No momento em que Maria creu nas belas palavras de Deus, como foi narrado pelo anjo, Jesus foi concebido. Da mesma forma, por meio de sua fé, os justos concebem o belo Evangelho em seus corações. Abre aspas. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Fecha aspas. Entre parênteses, Isaías, capítulo 9, versículo 4. Satanás causou toda perturbação, doença e opressão em nossas vidas. E nós somos muito fracos para superá-lo. Mas Deus nos ama e por isso ele lutou contra Satanás e o derrotou. Abre aspas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fecha aspas, entre parênteses, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Deus prometeu nos glorificar como seu povo através do belo Evangelho que Jesus nos trouxe. Ele derrotou Satanás segundo a sua promessa e nos libertou de seu poder. O Senhor veio a esta terra e, com seu poder, prometeu levar toda a escuridão de pecado. Por isso também chamamos nosso Senhor de maravilhoso. Ele tem feito muitas maravilhas por nós. A decisão de Deus de vir a este mundo como Filho do Homem foi misteriosa. Abre aspas, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã.
Fecha aspas. Isaías, capítulo 1, versículo 18. O Senhor prometeu nos salvar de nossos pecados e nos dar o perdão eterno. Jesus é chamado de maravilhoso e, realmente, ele tem feito obras miraculosas por nós. Abre aspas. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Fecha aspas. Deus, como nosso conselheiro, planejou a nossa salvação com o belo Evangelho e realizou seu plano de nos salvar eternamente de nossos pecados. A ignorância de Deus é mais sábia do que o homem. Foi por sua sabedoria que Jesus foi batizado por João e morreu na cruz, a fim de nos salvar de nossos pecados. Esta é a obra misteriosa que ele fez por nós, mas foi a lei do amor que nos salvou de todos os nossos pecados. Essa lei é o Evangelho da Verdade, que nos leva a receber o Espírito Santo através da água e do seu sangue. O Senhor diz em Isaías, capítulo 53, versículo 10, abre aspas, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Fecha aspas. Jesus ofereceu sua alma pelo pecado, a fim de cumprir a vontade de Deus. Ele passou os pecados do mundo para seu Filho, Jesus Cristo. E este sofreu a dor da crucificação, a fim de que fosse julgado por aqueles pecados. Este é o belo Evangelho que salvou a humanidade de seus pecados de uma vez por todas. Cristo ofereceu sua vida por nós, pagou o salário do pecado e nos abençoou com a salvação. O sistema sacrificial de Deus. Quantos pecados Jesus levou por meio de seu batismo por João? Ele levou os pecados do passado, do presente e do futuro, do início até o fim dos tempos. A Bíblia fala de uma oferta que resultava em perdão dos pecados de um dia. Um pecador tinha que trazer um animal sem defeito e colocar suas mãos na cabeça dele, a fim de passar para este os seus pecados. Então, tinha que matar o sacrifício e entregar o seu sangue para o sacerdote. O sacerdote pegava um pouco do sangue do animal e o colocava nos chifres do altar de ofertas queimadas e derramava o resto na base do altar. Deste modo, a pessoa podia ser perdoada pelos pecados de um dia. A imposição de mãos era o modo do pecador passar seus pecados para o sacrifício. Aqueles que ofereciam seus sacrifícios de acordo com o sistema sacrificial podiam receber o perdão por seus pecados. O sistema sacrificial era o modo como expiávamos nossos pecados, antes de Jesus levar nossos pecados. Deus também determinou o dia da expiação, para que o povo de Israel pudesse expiar os pecados cometidos durante o ano inteiro. O sacrifício era realizado no 10º dia do 7º mês. Deus apontou Arão, o sumo sacerdote, como a pessoa que iria passar os pecados de todos os israelitas para o bode expiatório. O ritual era realizado segundo o plano de Deus. O perdão dos pecados veio de sua sabedoria e amor pela humanidade. Este é o seu poder.
abre aspas, os chifres do altar da oferta queimada, fecha aspas, aguardam, abre aspas, o livro do julgamento, fecha aspas, entre parênteses, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, onde os pecados da humanidade estão registrados. A razão pela qual o sacerdote colocava o sangue nos chifres do altar da oferta queimada era para apagar os nomes de suas transgressões escritas no livro do julgamento. O sangue é a vida de toda a carne. O sacrifício levava os pecados dos israelitas e o bode expiatório era morto para pagar o salário do pecado. Deus os fazia matar um animal para aceitar o julgamento por seus pecados. Este foi um sinal de sua sabedoria e amor por nós. Jesus Cristo veio a este mundo como uma oferta pelo pecado, a fim de cumprir o plano de Deus. Ele levou os pecados do mundo através de seu sacrifício. Se olharmos as palavras da sua promessa, nós vemos, abre aspas, todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, fecha aspas. Ou, abre aspas, ele levou o pecado do mundo, fecha aspas. Abre aspas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fecha aspas, entre parênteses, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. A misteriosa e maravilhosa promessa foi que Jesus cumpriria a vontade de Deus e daria a todos os crentes a paz, levando todos os pecados do mundo. A promessa de Deus foi uma promessa de amor, pela qual ele planejou trazer paz para toda a humanidade. Isto é o que Deus nos prometeu, e isto é o que ele cumpriu. Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz, abre aspas, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Entre aspas, Jesus significa Salvador, aquele que salvará o povo de seus pecados. Entre aspas, Cristo significa Rei ungido. Jesus não tinha pecados, e ele é o nosso Rei e Salvador, que nasceu de uma virgem a fim de salvar o seu povo de seus pecados. Abre aspas, ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Fecha aspas, entre parênteses, Mateus, capítulo 1, versículo 21 e 22. Jesus levou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo. Está escrito em Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17,
Abre aspas, então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fecha aspas. João Batista aparece nesta passagem. Por que Jesus tinha que ser batizado por ele? Jesus tinha que ser batizado a fim de receber todos os pecados do mundo e levá-los todos segundo o plano de Deus. Abre aspas. O governo estará sobre os seus ombros. Fecha aspas. Entre parênteses, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aqui, entre aspas, governo, significa que Jesus é aquele que tem autoridade e poder como mestre do céu, como rei do mundo. Esta é a autoridade garantida apenas a Jesus Cristo. Ele fez uma coisa maravilhosa para levar todos os pecados da humanidade. Foi batizado por João. O que Jesus quer dizer quando afirma, abre aspas, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, fecha aspas, é que levar todos os pecados do mundo era correto e justo. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz, abre aspas, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, fecha aspas. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. O verdadeiro Evangelho da água e do Espírito realmente revela a justiça de Deus? Sim. O verdadeiro Evangelho é aquele em que Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo e crucificação. O Evangelho da água e do Espírito é o belo Evangelho no qual a justiça de Deus é revelada. Como Jesus levou os pecados do mundo? Ele levou todos os pecados do mundo quando João Batista o batizou no Rio Jordão. Entre aspas, toda justiça é, entre aspas, dikaiosune, em grego. Isto significa que Jesus levou todos os pecados da humanidade do modo mais justo e maravilhoso. Significa que a purificação de todos os pecados do mundo foi absolutamente justa e correta. Jesus teve que ser batizado por João a fim de receber os pecados do mundo. Deus sabia que o batismo de Jesus era absolutamente necessário para trazer paz à humanidade. Jesus podia não ter se tornado nosso Salvador se não tivesse sido batizado e derramado seu sangue na cruz. Ele serviu como oferta de pecado para levar todos os pecados do mundo. Deus diz em Isaías, capítulo 53, versículo 6, abre aspas, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Fecha aspas. Jesus tinha que aceitar todos os pecados do mundo para cumprir a vontade de Deus. Esta é a razão pela qual ele veio, como uma oferta de pecado, no corpo de um homem e foi batizado por João. Jesus tinha que aceitar todos os pecados da humanidade e ser julgado por eles para que pudesse cumprir o plano de Deus e para expressar seu amor eterno. Quando ele saiu da água após seu batismo, Deus disse, abre aspas, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fecha aspas, entre parênteses, Mateus, capítulo 3, versículo 17. Um menino nos nasceu. Abre aspas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Fecha aspas, entre parênteses, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus da criação, que criou todo o universo. Ele não é apenas o Filho do Todo-Poderoso Deus. Ele também é o Criador e o Rei da paz. Jesus é o Deus que deu alegria para a humanidade. Jesus é o Deus da verdade. Ele levou todos os nossos pecados, nos salvou e nos deu a paz. Há pecado no mundo? Não, não há pecado. A razão pela qual nós podemos dizer com confiança que não há pecado no mundo é porque nós cremos no belo Evangelho, que diz que Jesus nos lavou de todos os pecados do mundo por meio de seu batismo e sangue na cruz. Jesus não mentiu para nós. Ele pagou o salário do pecado com o seu batismo e sangue. Ele permitiu que todos que crescem nisto pudessem se tornar seus filhos e nos deu a paz. Nos fez viver como seus filhos santificados em fé pela eternidade. Eu louvo a Deus e dou graças para Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29, diz, abre aspas, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fecha aspas. Jesus Cristo apareceu novamente diante de João Batista, no dia seguinte ao que ele havia levado todos os pecados do mundo por meio de seu batismo. João Batista testemunhou de Jesus, dizendo, abre aspas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fecha aspas. Ele testemunhou novamente em João, capítulo 1, versículos 35 e 36. Abre aspas. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos, e, olhando para Jesus, que passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Jesus era o Messias que veio como o Cordeiro de Deus, assim como Deus havia prometido no Velho Testamento. O Messias, Jesus Cristo, veio a nós como o maravilhoso, consolador e poderoso Deus, e foi batizado para nos salvar de todos os nossos pecados. Um menino nos nasceu,
ele aceitou todos os pecados do mundo através de seu batismo por João, pagou o salário do pecado e tornou-se o príncipe da paz, que nos dá paz e remissão de todos os pecados. Entre aspas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas não tinham outra escolha além de morrer por seus pecados. Os humanos estavam destinados a cometerem incontáveis pecados em razão de sua natureza pecadora e serem, assim, condenados ao inferno. Eles levavam vidas miseráveis. Nenhum deles poderia entrar, ou ao menos sonhar, com o reino de Deus, em razão de sua fraqueza. Jesus Cristo, que é o nosso Deus, aceitou todos os pecados quando ele foi batizado por João no Rio Jordão e foi crucificado em julgamento pelos erros da humanidade. Sobre sua morte, Cristo disse, entre aspas, está consumado. Entre parênteses, João, capítulo 19, versículo 30. Este foi o grito de seu testemunho, do fato que Jesus salvou toda a humanidade de seus pecados e morte, e que ele absolutamente libertou a todos que creram no belo Evangelho. Entre aspas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe onde todos os pecados do mundo estão? Eles estão no corpo de Jesus Cristo. Onde estão todos os pecados ou transgressões que nos humilham neste mundo? Eles foram todos transferidos para Jesus Cristo. Onde estão todos os nossos pecados? Eles estão na carne daquele com o principado sobre os seus ombros. Eles estão na carne do Deus Todo-Poderoso. Todos os pecados, desde o nascimento, são enterrados. Nós cometemos pecados durante toda a nossa vida. Cometemos pecados do dia em que nascemos até o dia que fizemos 20 anos. Onde estão os pecados cometidos nestes 20 anos? Eles foram transferidos para a carne de Jesus Cristo. Os pecados que nós cometemos entre 21 e 40 anos foram transferidos para Jesus também. Não interessa quantos anos uma pessoa viva, os pecados que ela cometeu do início até o fim da vida foram transferidos para Jesus. Mesmo os pecados de nossos filhos e netos já foram transferidos para Jesus. Todos foram transferidos para Jesus no momento em que ele foi batizado. Ainda existem pecados neste mundo? Não. Nenhum foi deixado. Não há pecado deixado no mundo porque nós cremos no belo Evangelho que Jesus Cristo nos deu. Você tem pecado em seu coração? Não. Amém. Nós cremos no belo Evangelho que diz que Jesus Cristo nos salvou de todos os nossos pecados. Nós louvamos o Todo-Poderoso, Jesus, por fazer esta maravilhosa obra por nós. Jesus Cristo restaurou para nós as nossas vidas perdidas. Agora cremos no belo Evangelho e, assim, somos capazes de viver com Deus. Mesmo as pessoas que são inimigas de Deus, os pecadores que não tinham outra escolha senão se esconder nas florestas negras, podem agora ser salvos de seus pecados crendo no belo Evangelho.
O belo Evangelho nos ensina que o Senhor lavou todos os nossos pecados quando foi batizado por João, crucificado e ressuscitou. Nós nos tornamos povo santificado de Deus crendo no Evangelho de Jesus. Jesus ofereceu seu próprio corpo como oferta por nossos pecados. Ele, o Filho do Todo-Poderoso Deus, que nunca cometeu um simples pecado, levou todos os pecados do mundo e salvou a todos que acreditam nele. Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz, entre aspas, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Jesus levou todos os pecados do mundo, incluindo o pecado original e os pecados atuais, e não deixou nenhuma transgressão. Ele pagou o salário do pecado com a sua morte na cruz e, portanto, nos salvou de todos os pecados. Jesus lavou todos os pecados do mundo por meio deste belo Evangelho. Nós encontramos nova vida em Jesus. Aqueles que creem neste belo Evangelho não estão mais mortos em espírito. Nós agora temos vida nova e eterna, pois Jesus pagou todo o salário de nossos pecados. Nós nos tornamos filhos de Deus, crendo no belo Evangelho de Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você também crê que Ele é o seu Salvador? Eu creio. Jesus Cristo é vida para nós. Encontramos nova vida através dele. Nós estávamos destinados a morrer em razão de nossos pecados e transgressões, mas Jesus pagou o salário do pecado por meio de seu batismo e morte na cruz. Ele nos libertou de nossa escravidão do pecado, do poder da morte e dos laços de Satanás. O Senhor é o Deus que nos salvou de nossos pecados e tornou-se o Salvador de todos que creem nele. Quando olhamos para Hebreus, capítulo 10, versículos 10 ao 12, versículos 14 e 18, podemos ver que o Senhor nos santificou para que não houvesse mais necessidade de receber a remissão de pecados. Nós entramos no reino de Deus crendo em Jesus. Fomos destinados a morrer por nossos pecados e transgressões, mas agora estamos aptos a entrar no céu e aproveitar a vida eterna, crendo no batismo de Jesus e no seu sangue. Abre aspas, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Fecha aspas, entre parênteses, João, capítulo 10, versículo 11. Nosso Senhor veio a este mundo a fim de nos salvar dos pecados do mundo através do seu batismo, sua morte na cruz e sua ressurreição. Ele também dá a habitação do Espírito Santo para aqueles que têm recebido a remissão de seus pecados, crendo nesta verdade. Obrigado, Senhor. Seu Evangelho é o belo Evangelho que pode dar aos crentes a habitação do Espírito Santo. Aleluia! Eu louvo ao Senhor.